Fala aí, pessoal do QG do Enem, pessoal aí que está assistindo a gente, tudo bem? Professor Pedro Sultano aqui com vocês de Biologia. Estamos aqui na nossa reta final, né, para o Enem, poucos dias aí até a prova. E a gente está aqui mais uma vez para te ajudar de alguma forma nessas dicas finais para a prova do Enem. Então, como eu sou professor de Biologia, eu vou pegar um assunto que é recorrente em prova de Biologia no Enem para tentar te ajudar. E o assunto é imunização. Se você já teve a curiosidade, já pôde perceber que é comum cair em provas do Enem questões sobre imunização, questões de soro, vacina. Então, se cair, você não pode dar mole e não pode errar. E é engraçado a gente falar isso porque questões que caem sobre isso, pessoas boas erram por falta de atenção e como você está assistindo, eu espero que você não erre. Tranquilo? Então, qual vai ser a ideia? Falei em imunização. No caso, a gente fala em imunização humoral, ou seja, tem a ver com anticorpo. E lembra que o anticorpo, ele é uma proteína. Anticorpo não é célula. Algumas pessoas acham que anticorpo é célula. Anticorpo é proteína, produzida por uma célula chamada linfócito B. Tranquilo? Lembra que o anticorpo ele é chamado também de imunoglobulina. Falei anticorpo, falei imunoglobulina, é a mesma coisa, são sinônimos. E aí, a gente pensa em anticorpo em duas imunizações humorais. A gente fala ali imunização humoral, produção de anticorpo. Então, se eu coloquei a resposta, ou melhor, a palavra humoral, você já fala em anticorpo. Beleza? E aí eu tenho duas formas. Ou eu posso colocar o anticorpo em você, ou eu posso obrigar o seu organismo a produzir o anticorpo. Surge, então, o conceito de imunização ativa e imunização passiva. Quando eu falo em imunização ativa, eu obrigo o seu organismo a produzir anticorpos. E quando eu falo em imunização passiva, eu já dou o anticorpo previamente produzido a você. Então, quais são as duas formas de imunização ativa? Uma é na forma da vacina, que eu coloco o antígeno, que é aquele cara que te causa a doença, a bactéria, o vírus, e aí, colocando a bactéria e o vírus, eu obrigo você a produzir o anticorpo, ou então você pegando a doença. Qual é a diferença do causador da doença, do antígeno, do patógeno, na vacina e quando você pega a doença? Na vacina, ele está atenuado, ele está enfraquecido. E na doença, ele está como? Frenético, 100% saudável. Então, são as duas formas de imunização ativa que eu tenho. Ou seja, coloco o antígeno e obrigo o seu organismo a produzir anticorpos. E aí eu tenho a imunização ativa natural e artificial. A natural sendo você contrair a doença e a artificial sendo a vacina. Mas se existe a imunização ativa, existe também a passiva. E na passiva, eu já dou o anticorpo previamente produzido a você. Então, tem três formas de imunização passiva. Uma é o soro, que é o mais comum, que o Enem cobra direto. Eu pego o soro e no soro eu tenho anticorpo. Eu tenho no leite materno, que você pode entender também como colostro, e eu também tenho na placenta. Lembra que placenta e leite materno também são formas que a mãe tem de passar anticorpos ao filho. A galera esquece dessa, a galera só lembra do soro. Então não esquece, placenta e leite materno. Agora, a minha ideia é fazer um quadro comparativo entre imunização ativa e a passiva. Na imunização ativa, eu coloco o antígeno e obrigo você a produzir o anticorpo. Na imunização passiva, eu já coloco o anticorpo. Então pergunto, se na passiva eu já estou dando o anticorpo, você vai precisar produzir o anticorpo? É óbvio que não. Beleza? Além disso, pensa comigo, vacina você toma quando está doente ou antes de ficar doente? Por exemplo, você está com meningite, tuberculose, você vai se vacinar? Óbvio que não. Você toma para não ter essas doenças. Por exemplo, a vacina antitetânica, para não ter tétano. A vacina contra hepatite, para não ter hepatite. Então, a vacina é um método preventivo ou curativo? Preventivo. Diferente do soro, que tem uma ação imediata, que é o método que é curativo. Beleza? Agora a gente pensa na última comparação, que é gerar ou não memória imunológica. O que é a memória imunológica? É quando as tuas células de defesa, principalmente o linfócito B, já sabem qual é o anticorpo que vai ser produzido para combater aquele determinado antígeno. E
essa memória só acontece quando eu observo o antígeno. Se eu não colhei o antígeno, eu vou saber qual é o anticorpo específico para combater o antígeno? É óbvio que não. Então, a memória imunológica ela acontece a partir do momento que eu apresento o antígeno a você. E quem está apresentando o antígeno a mim? É a vacina ou é o soro? É a vacina. Porque no soro, lembra, eu coloco já o anticorpo. Então, a vacina gera memória imunológica e o soro não gera memória imunológica. Tudo bem? Então não se esquece, a memória imunológica, você pode também mudar o termo sensibilizado. Então se eu digo para você que você já é sensibilizado, quer dizer que você já tem a memória contra aquele determinado antígeno. Então, por exemplo, se você já teve catapora, você já tem a memória contra o agente causador da catapora. Beleza? Então eu pergunto a você, se eu assumo que você não é soro positivo, você não tem HIV, se eu buscar no teu sangue anticorpos anti-HIV, eu vou encontrar? Não, porque eu só encontro o anticorpo quando você já viu aquele antígeno. Beleza? É a partir disso que surge a memória imunológica. A partir do momento que você vê a primeira vez o anticorpo, você começa a... Ou melhor, desculpa, a partir do momento que você vê a primeira vez o antígeno, você passa por um momento de janela imunológica. O que é a janela imunológica? É o tempo necessário que o seu corpo precisa para depois que ele vê a primeira vez o antígeno, ele começa a produzir anticorpos. Essa produção de anticorpos a gente chama de resposta primária, beleza? Que é uma resposta lenta e menor. E aí, depois o anticorpo cai, quando acaba o antígeno. Se você entrar em contato de novo com o mesmo antígeno, aí você já tem a memória, porque você já viu o antígeno uma vez. Então você tem uma resposta de anticorpos secundária que é muito mais rápida e eficiente. Tranquilo? Então lembra, a memória imunológica ela é garantida pelas células de memória que existem. Beleza? E essas células de memória existentes já sabem qual anticorpo a ser produzido quando eu vejo aquele determinado antígeno. Beleza? Então, galera, essa foi minha dica aqui de biologia. Espero que você tenha gostado, que eu tenha clareado um pouco a sua cabeça. E lembra que nessa reta final do Enem, no dia 23, que vai ser numa sexta-feira anterior ao final de semana do Enem, a gente aqui do QG vai estar dando um aulão de véspera, vai estar ministrando um aulão de véspera ao vivo no portal do R7. Então a gente espera vocês lá e a gente vai dar essa força para vocês aí na véspera do Enem, para você conquistar o seu grande objetivo ao final desse ano. Beleza? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.